Isso, Gil. E o TIC é bom para participar, para se integrar, Gil, tá? é cada patifaria, se você soubesse. Tem umas que são muito engraçadas, Gil. Você não é obrigado a participar de todas, não. Mas daquelas que você achar engraçado, você pode participar de boa, viu? Numa boa, real. Eu participei e vou ser bem sério com você. Foi uma experiência muito boa, viu? Muito, muito, muito boa. É bom porque você se integra. O nome do evento é Integra, né? Então, isso é tudo parte da integralização, para a faculdade ficar menos chata, menos estressante. Gente, vamos lá. Funções inorgânicas. Pega o caderninho, pega a telha, todo mundo pega alguma coisa, pega guardanapo, papel, toalha, para escrever. A gente iniciou esse assunto, não foi na aula passada? Foi, isso mesmo. A gente É o que a gente chegou. acabou de ver agora, né? Revisar aí. Isso, muito bem. Olha, funções, porque a Samandinha, eu vou meio que recomeçar, porque tem pessoas que não conseguiram assistir, quanto tem pessoas novas, né? Assim, Gabriel Milk, ele não é novo no curso, por exemplo, né? Mas ele é novo nesse ano, que ele ainda não tinha ingressado ainda. Mas então ele não é novo, mas ele tá aqui agora, né, Milk? Então, aí é bom, até para vocês mesmo, né? Para dar uma revisada, claro que essa parte eu já vou fazer um pouquinho mais rápida, tá? E aí vocês vão regulando o que eu estou falando, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, estou falando não estou entendendo, não está entendendo, tem que falar, certo? Fala, gente, tem que falar, não tem para onde correr, viu? Chega e pergunta, tem que perguntar, o segredo é perguntar. Só cresce, só sai do lugar quem pergunta, quem questiona. Tem que ser questionador. Então vamos lá, funções inorgânicas. A primeira função inorgânica que a gente vai estudar são os ácidos. Mas lembrem-se que nós ainda temos um longo caminho pela frente, porque nós iremos estudar os ácidos, iremos estudar as bases, iremos estudar os sais, os óxidos, no caso, e os óxidos, né? Os sais e os óxidos. Então, todos os elementos que a gente conhece, todas as funções, nós veremos aqui no curso de forma extremamente detalhada e muito aprofundada para aquelas pessoas que pretendem seguir a área da saúde ou que pretendem, claro, seguir a medicina. Beleza? Porque, ó, quem quer fazer faculdade de farmácia, por exemplo, isso daqui é de extrema importância, tá? Então, o curso vai te dar uma base danada, assim eu espero. Aí, vamos lá. Eu comecei a falar na semana passada do processo de ionização. Vocês lembram, né? Porque qual era a diferença de ionização para... porque eu tinha ionização e tinha... Qual era o nome do outro mesmo, gente? Dissociação. Dissociação. Qual era mesmo a diferença? Porque um era para composto iônico e o outro era para composto do tipo covalente, né? Ionização covalente, dissociação iônico. Muito bem. Inclusive, uma aluna minha hoje, que eu ministrei aula para ela foi e falou assim, não, eu uso da seguinte forma, olha, ionização significa que eu vou transformar alguma coisa em íon. Por isso, olha, porque é que os compostos iônicos, eles sofrem dissociação e não ionização, porque eles já são íons. Então, só vai se dissociar, só vai separar. Enquanto os compostos, covalentes, eles sofrem ionização. Por quê? Porque eu vou fazer o processo de torná-los íons, porque naturalmente a gente sabe que um composto covalente, ele não é íon. Tá vendo? Então, por isso que ele sofre ionização, porque eu quero fazer com que ele se torne um íon. Aí, vamos lá. O ácido, ele pode ser ionizado. Lembrando, Jéssica, que ionização significa separação. Então, eu vou separar a parte positiva da parte negativa. É bem simples. Mas eu preciso lembrar o quê? Eu preciso lembrar que esse processo de ionização, ele acontece por etapas. Então, veja, Feitosa, eu não vou pegar um ácido, jogar ele na água, por exemplo, como é o caso do conceito de Lewis, e ele vai liberar todos os hidrogênios de uma vez só. Não, ele vai liberando aos poucos, ele libera por
etapas, é um processo. Deu para entender isso, gente? Então, vejam aqui, se eu tivesse, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, hoje nós iremos aprender, inclusive, a nomear, assim eu espero, que a gente consiga chegar na nomenclatura dos ácidos, eu vou até dar uma adiantada, mas a água, isso aqui eu estou fazendo pela ideia, ou seja, pelo conceito de Arrhenius, que é o conceito mais famoso que a gente tem. O que vai acontecer é o seguinte, olha, HCl, a gente sabe que o H fica positivo, o Cl fica negativo, no H2O, o O fica negativo e os dois hidrogênios que estão aqui atrás, eles ficam respectivamente positivos. Aí vamos lá, eles vão se ligar aqui, mas eu quero que vocês me digam, ó, eu vou pegar esse cloro e eu vou botar ele para cá, ó. Todo mundo entende que eu não mudei a molécula, né? Continua sendo HCl, eu só peguei e puxei para baixo para ficar melhor de visualizar. Porque agora vocês estão entendendo o quê? Percebam aqui, tá? Aqui eu tenho positivo, aqui negativo. Vocês estão percebendo que agora vai acontecer uma luta de braço aqui? A luta de braço pelo hidrogênio vai estar sendo entre o cloro, porque o cloro vai puxar esse hidrogênio, e vai acontecer também com o oxigênio. O oxigênio também está puxando esse hidrogênio, mas vamos lá, eu quero que vocês me digam. Em termos de força, força em química entende-se por eletronegatividade, que é afinidade por elétrons. Quem é que vai ser mais forte? É o cloro ou é o oxigênio? O O oxigênio. oxigênio. Muito bem, porque vocês lembram da fila de eletronegatividade, né? Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Então, quanto mais para cá tiver, mais eletronegativo. Então, Milk, significa que quanto mais próximo do flu, maior é a capacidade desse átomo de puxar o elétron para ele, de roubar, de tomar o elétron do outro átomo. Então, isso que significa eletronegatividade, é a força de atração desse elétron. Então, a gente diz, inclusive, que o flu, ele é o cara mais eletronegativo, então ele tem muita força quando ele puxa. Então, nessa queda de braço, quem é que vai ganhar? Quem ganha é o cloro ou é o oxigênio na queda de braço? O oxigênio. Então, ó, há uma espécie de rompimento aqui e vai acontecer o seguinte. Antes, a água era H2O, mas olha o que foi que aconteceu com a água. A água, ela ganhou um hidrogênio. Mas cuidado, o hidrogênio que ela ganhou foi um hidrogênio positivo. Então, olha só o que é que ela vai se tornar aqui, gente. Ela vai se tornar H. Antes ela tinha 2 hidrogênios, agora ela tem 3 hidrogênios. Então, H3O. Só que um desses hidrogênios que ela ganhou é positivo. Então, ela vai ganhar o hidrônio. H3O+. Todo mundo entendeu isso? Sejam sinceros. Sim, né? Beleza. No rompimento, ficamos apenas com o Cl-. Então, fica o hidrônio mais o Cl-. Vocês estão vendo aqui, ó, o que foi que aconteceu? Então, houve uma ionização. Aí, como o HCl, que era o ácido, tinha apenas um hidrogênio, então a ionização ela aconteceu de uma vez só. Mas eu não só tenho os casos em que você vai ter apenas um único hidrogênio. Eu posso ter, por exemplo, o caso do H2SO4. Olha o que é que vai acontecer quando ele se misturar aqui junto com água. H2SO4. A gente sabe que a água não tem como ela ser ácido junto com H2SO4. Então, o que vai acontecer é por etapas. Aqui eu vou falar para vocês a primeira etapa. Na primeira etapa, gente, esse ácido ele vai perder um único hidrogênio. Então, se o H2SO4 perde um hidrogênio, como é que ele vai ficar? HSO4. HSO4. Só que ele vai perder um H+. Então, significa que o elétron vai ficar com ele. Então, ele fica HSO4-. Todos conseguem enxergar isso? Porque ele está perdendo, a gente perde o H+. Quando perde o H+, significa que o cara ficou com um elétron que era do hidrogênio. Mas a água se transformou em quê? Se ela ganhou um hidrogênio. Hidrônio. Todo mundo captou isso? Por favor, diz aí. Sim, né? Mas aqui, ó, foi a primeira etapa. Ainda tem mais para sair. Por quê? Agora eu vou ter o HSO4-, que eu vou misturar de novo em água, porque ele está dentro da água.
Agora, quando esse H2SO4 quando ele perde um hidrogênio positivo, ele vai se tornar o quê? Negativo. Aí, sim, aí como é que vai ficar a fórmula final dele? HSO. SO4. Não, só Não, SO4. porque isso, muito bem, só o SO4. Aí em cima a carga dele vai ficar quanto? Vai ficar 2 menos? 2 menos, perfeito, Feitosa. Mais o hidrônio de novo. Aqui foi a segunda etapa. Repararam isso agora? Então, tá vendo que quando ele foi inclusive a gente vai relembrar hoje, que a gente vai aprender hoje que a categoria é diácido. Quando é um diácido, acontecem 2 etapas. Então, se fosse um triácido, seriam 3 etapas. E assim sucessivamente. Aqui, gente, eu tenho as etapas. Mas eu posso, se eu quiser calcular o que a gente vai chamar futuramente de fórmula ou equação. Eu acho que equação é até mais correto. Eu não lembro se pode chamar de fórmula global, não, tá? Aí a gente vai chamar de equação global. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? Essa questão do biácido, é biácido que fala, que você falou? É, diácido. É porque tem 2 hidrogênios no reagente. Isso, muito bem. Aí dá para identificar pelo hidrogênio. Entendi. Isso, inclusive a gente depois vai aprender, Feitosa, que são os hidrogênios, são os hidrogênios ionizáveis. A gente vai aprender a identificar quando é ionizável ou não. Nesse caso, eu coloquei um que vão ser todos ionizáveis. Então, a gente só olha para a quantidade de hidrogênios que tem. Mas a gente vai ter uma exceção. Mas isso é só uma exceção. Beleza? Mas é isso que você falou. Pode para a quantidade de hidrogênios que tem, consegue dizer se é poliácidos, beleza? Porque a partir, gente, de 4 hidrogênios, a gente já disse que ele é poliácido. Aí vamos lá, olha só. Aqui o que eu vou fazer é encontrar a equação global, porque eu não tive 2 etapas, mas na química os caras não gostam de ficar apresentando tudo por etapa. Então eu posso apresentar a equação global, que é a soma dessas etapas. Mas vejam só aqui, gente. Quem está comigo em matemática sabe que a gente está aprendendo agora sistemas de equações, correto? Aí no sistema de equações a gente tem como se fossem igualdades. E eu já havia falado para vocês aqui que essas setas vão funcionar como se fossem igualdades. Aí quando a gente somava aquelas criaturas, olha só, gente, eu tenho HSO4- de um lado da igualdade, de um lado da seta, e tenho HSO4 do outro lado. Eu posso fazer o que com isso? Cortar. Cortar. Ó, pronto, desapareceu, que era comum. Aí agora eu quero que vocês me digam, antes da seta, sobrou quem? Antes é quem está aqui desse lado. Quem foi que sobrou? H2SO4. Muito bem. Mas eu tenho H2O mais H2O. Cada um era um. Duas Ficamos com águas. quantas? 2 águas, muito bem. Ó. Mais 2 águas. Aí do outro lado, vamos lá. Eu tenho SO4, 2 menos, e hidrônio com hidrônio, dá o quê? 2 hidrônio. Muito bem. Tá vendo? Aqui é a equação global. Aí, às vezes, possa ser que a questão represente para vocês desse jeito, mas não achem que aqui aconteceu uma única reação, não, tá? Porque aqui foram 2 reações, mas eu posso, se eu quiser, resumir isso aqui em uma reação global, tá? Uma equação ou reação global. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Né? Muito bem. Aí nós entramos também na semana passada, Milk, em uma parte que a gente chama de propriedades do ácido. As propriedades são as coisas que nós iremos olhar, analisar naquela função orgânica e nós iremos determinar se aquilo ali é um ácido, por exemplo. Então, a primeira é que todo ácido ele vai ter o sabor azedo. Aí, inclusive, qual é o nome que a gente dá a esse tipo de propriedade que a gente pode sentir? Tipo, aí o cheiro, alguma coisa, sabor, toque. Eu tinha falado para vocês. Organolétrica. Muito bem, Organoléptica. organolépticas. Muito bem. Só que é sempre que eu vou poder
provar um ácido. Se eu botasse para vocês, por exemplo, H2SO4, que é ácido sulfúrico, que é o ácido que a gente usa, inclusive, em baterias de carro, eu poderia provar H2SO4, botar na língua assim, provar? Não. Não. Então, Poder propriedades você organolépticas... pode, não deve, né? Isso, muito bem, Feitosa. Poder pode, que ninguém é proibido de nada. Deve, aí são outros 500. A gente recomenda que não, tá? A gente recomenda que, por favor, não provem ácidos muito fortes. Tá bom? De preferência. Mas, se você quiser fazer, vá. Então, a gente não pode confiar sempre nas propriedades organolépticas. Não existe isso. Aí a gente tem aqui as propriedades não organolépticas, que agora são as propriedades físicas e químicas daquilo ali. Então, a primeira é sobre o pH. Eu falei para vocês que o pH dos ácidos não sei o quê. Abaixo de 7. Muito bem. Aí tem que lembrar, Mas vai eu ser não abaixo... lembro você falando de pH, não, viu? Não falei não de pH. Eu acho que a gente não destrinchou isso, não. Pelo menos eu não lembro de ter anotado. Eu não anotei, não. Será que foi só eu? Eu também não. Então, eu acho que eu acabei parando só no sabor azedo, não foi? Rapaz, nem isso. Eu Foi acho. porque a gente focou mais como é que se Nos diz? No dois, né? significado de Foi, né? ácido e Nos base. conceitos Isso. ácido-base. Tranquilo, então não tem problema não, tá, gente? Vou fazer como se a gente não tivesse visto isso. Então, vejam, primeira coisa, em termos de propriedade, os ácidos vão ter sabor azedo. A esse sabor, a essa propriedade, nós damos o nome de propriedade. Vou botar aqui, ó. Nós damos o nome de propriedade organoléptica, que são todas aquelas propriedades que estão no nosso sentido. Então, se eu sinto o sabor de alguma coisa, isso é propriedade organoléptica. Se eu sinto o cheiro de alguma coisa, isso é propriedade organoléptica. Se eu sinto alguma sensação na pele, por exemplo, na língua, isso é propriedade organoléptica. Mas nós não podemos confiar apenas em propriedades organolépticas, porque você não vai ficar botando as coisas na sua boca. Entendeu? Coisas que você não sabe. Então, é interessante a gente saber as outras propriedades, que são essas que são verdadeiramente cobradas. A primeira é sobre o pH. Gente, o pH de qualquer substância ácida é 7. Contudo, todavia, entretanto, é 7 quando nós temos o que nós chamamos de temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Por quê, gente? Se eu aqueço uma substância, o pH dela pode cair ou pode subir. Deu para entender? Então, eu tenho uma desregulação do pH. Inclusive, algumas referências dizem que quando nós estamos com febre, que significa um aumento da temperatura corporal, um dos primeiros sintomas que nós sentimos é a falta de apetite. A falta de apetite a gente chama, inclusive, de anorexia. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas, inclusive, é um termo semiológico que a gente diz, né? Então, quando você não sente vontade de comer, o sintoma é anorexia. Anorexia não é doença, não é necessariamente diagnóstico. Diagnóstico é transtorno alimentar. É isso, todo mundo fica chocado quando sabe. O sintoma de não sentir vontade de comer é anorexia. E aí dizem, não estou falando, não estou confirmando nada, tá? Mas dizem que esse sintoma de anorexia, de falta de apetite, dá por conta do nosso estômago, que ele produz ácido clorídrico, mas o ácido clorídrico ele só tem pH 7 em temperatura ambiente. E aí, quando a gente tem febre, o corpo aumenta um pouquinho a temperatura, e aí acaba desregulando essa questão do ácido. Diga aí, Gil. É aquele negócio. Desculpa ser Nada. bem sincera, mas é aquele negócio amarelo que vem no vômito? Gil, pode ser também, porque, na verdade, o ácido clorídrico, Gil, ele não vai ter cor. Porque aquilo que vem, na verdade, pode ser resto de bolo alimentar, né? Então, pode vir um pouco de comida, enfim. Certo? Então, é isso. O ácido clorídrico que as paredes que o nosso
que o nosso estômago ele gera, pode ser isso, a bile, né? Porque a bile, na verdade, ela vai ser uma proteína, né? Vai ser uma proteína. Ou, desculpa, uma proteína vai ser uma enzima. Uma enzima é Não, uma é proteína. porque geralmente diz quando vomita muito, tipo, até a bile, eu não sei se é uma expressão só, se também, tipo, né? Sim, faz sentido. Eu também não sei explicar ainda não, porque ainda estou no sistema, eu ainda estou na faculdade do sistema reprodutor. Então, eu não sei, não vou confirmar, certo, gente? Mas depois eu posso procurar essa informação, tá? Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela é uma expressão, né, Pulsando? É uma expressão se ela realmente existe. Depois eu vou procurar e mando lá no grupo. Mas é isso, gente. Dizem, né? Dizem que tem essa relação. Gil, tu vai falar mais alguma coisa? Ou foi só a mãozinha que levantou errada? Eita, Beleza. perdão. Perfeito, Gil. Então, vamos lá. Então, quando está em temperatura ambiente, é 7. Outra propriedade, povo lindo, que a gente diz que esses ácidos têm, é que eles vão neutralizar a base. Ó, eles neutralizam bases, que depois, inclusive, em reações inorgânicas, nós vamos aprender. Então, vejam, quando eu estou com acidez, eu venho então aqui, ó, o genuíno, leite de magnésio. Leite de magnésio é, na verdade, uma base, tá? Que vai ser o hidróxido de magnésio. Então, quando o hidróxido de magnésio entra em contato com o ácido estomacal, aí vai acontecer um processo de neutralização. Porque o ácido neutraliza a base neutraliza o ácido. Outra coisa também, isso aqui interessa bastante para o Enem, tá? Isso aqui interessa muito para o Enem, que é a quarta propriedade. É que os ácidos, eles vão modificar a cor dos indicadores ácidos-base. E o indicador mais importante para o Enem é a fenolftaleína, certo? Então, eles modificam, cadê? Ô, Fabrício, isso é a Oi. questão do, tipo, quando você vai ajeitar a piscina, tem que ter uma cor ideal lá naquele negócio que mede. É isso aí? É isso, Gil, perfeito, é isso mesmo. Aquelas fitinhas de pH, aquilo ali é um indicador. Então, Gil, o que é que eles fazem? Eles colocam aquelas fitinhas que tem um reagente ali, né? Vai ter uma coisa que é sensível a pH, e aí, dependendo da cor, ele consegue saber qual vai ser o pH da água. Meu pai me botava pra eu falar pro povo, tipo, ele ia coisava a piscina, aí disse, Giovana, olha aqui, isso aqui tá ácido. Tinha, tipo assim, pH, aí tem 7, aí tem pra cima e tem pra baixo. Giovana, Isso. me diga aqui, isso aqui tá ácido, como é a questão aqui? Eu tenho que explicar pra ele. Pronto, olha, Feitosa, inclusive, ó, vai modificar. O mais importante para a gente é a fenolftaleína. Que, Gil, toda vez que a fenolftaleína entra em contato com uma base, ela vai ficar, Gil, rosa. Se não me falta a memória, a fenolftaleína é azul, tá? A fenolftaleína. Isso, Lara, isso mesmo. Ela fica rosa quando ela está em contato com algum ambiente que está básico. Ó, Letícia falou assim, na pandemia, minha professora fez, eu saí de casa atrás de um repolho roxo para fazer o trabalho disso, nunca mais esqueci. Pronto, repolho roxo, Letícia, é outro tipo de indicador ácido-base. Perfeito, cara. Vocês estão impecáveis. Aí, para o Enem, o que é que conta muito? É a fenolftaleína. Quando entra em contato com a base, ela fica rosa. A fenolftaleína, se não me falta a memória, é azul, tá? Ela é azulzinha. Quando você entra em contato, quando você bota ela em contato com uma base, ela fica rosa. Quando vocês colocam ela em contato com um ácido, ela vai ficar transparente. Isso tem que decorar, professor. Não tem pra onde correr, não. Tá? Mas isso no dia a dia é em que você, tipo, sabe? Feitosa, olha, no dia a dia a gente utiliza mais, vou ser bem sério com você, ou essas fitinhas, de fato, de pH, para poder você olhar, principalmente essa questão mesmo de piscina, de tanques de água, né? Pronto, a Embasa mesmo usa bastante, viu? Usa muito esses indicadores, mas não é o indicador de fenolftaleína. Porque a fenolftaleína, Feitosa, ela é mais usada em laboratório, porque ela é Mas muito não é nem vai sensível. cobrar como isso? A fenolftaleína, ela vai te dizer,
é que um cientista estava tentando, ou um pesquisador estava fazendo um teste, e aí deixou cair na mesa uma determinada substância, não sabia que substância era aquela. Aí, Entendi. para analisar qual era, ele pegou um pouco de fenolftaleína e jogou em cima. Na reação, ela ficou transparente. Então, aquela Então é um substância que ácido. pode ser isso, aí ele vai te Entendi. passar várias opções e vai pedir para que você identifique qual é o ácido. Poderia dizer, tipo Entendi. assim, entendeu? Aí na letra A botava MgOH2, na letra B colocaria HCl, na C botaria CO2, na D colocaria NO2 e na E, sei lá, ele colocaria C. Pronto, aí você vem aqui, ó, foi a B, porque é um ácido, tá vendo? Que já ficou transparente. Entendi. Beleza. Inclusive, isso, Feitosa, é muito aplicável para o Enem, tá? Embora não seja comum, o que eles querem da gente é a habilidade única e exclusiva de decorar. Sabe? A gente não gosta muito disso. Mas eu já falei para vocês, né, Feitosa, que eu vou ser sempre muito honesto com vocês, muito sincero, né? No sentido de, poxa, quando precisar decorar, eu vou dizer. Já caiu várias vezes, viu, Biel? Muitas vezes, inclusive. Shampoo também é usado, indicador de pH também. Diz assim, ó, cabelo, ó, produtos de cabelo e skincare precisam ser testados, justamente para não ter o pH muito ácido, muito básico. Pode misturar com biologia também, com relação ao pH do sistema digestivo. Ó, Giovana foi impecável, falou tudo que quase todos os tipos de aplicação que pode ter nisso aí. A própria água, o tratamento da água. Acho que vocês estudam tratamento de água em biologia, né? Ou é em geografia que vocês... Mas em geografia acho que vê também, mas é mais biologia. Né? Porque, poxa, é uma interligação danada, né, de tratamento. Enfim, essas coisas assim, Casa do vocês... meio ambiente, né? Isso, essas paradas assim sempre cobram. Sempre cobram de vocês, entendeu? Então, tem que se ligar. Isso aqui é bom saber, não custa nada, qualquer coisa fica repetindo. Fenolftaleína com base fica rosa, com ácido fica transparente. Beleza? Minha aluna decorou assim, fenolftaleína com base fica rosa, com ácido invisível. Mas invisível fica meio estranho, né? Eu prefiro transparente, mas ela decorou com invisível. Então, vocês decoram do jeito que acharem melhor. Então, diz aí, me dê um feedback, deu para entender, não deu? Acha que tem que explicar de novo? Deu sim. Deu de boa, né? Muito bem. Agora a gente vai estudar uma coisa, gente. Falando de propriedade, a gente vai estudar as classificações. Ó, iremos estudar agora por que classificações, professor? Porque tem um monte. Ou é a mulher? Isso aí é só de ácido, né? Isso é só ácido. E a primeira que a gente está estudando, ó. Certo? A gente ainda não está falando de base, não, tá? A base vai ser a segunda função. Aí vai ter uma lista, Amandinho, de cada um. Vai ter uma listinha de ácido, uma listinha de base, uma listinha de sais, uma listinha de óxidos. E tudo. Uma delicinha esse assunto, inclusive. Agora, as classificações. O primeiro tipo de classificação, gente, é quanto a presença de oxigênio. A presença de oxigênio na fórmula, oxigênio na fórmula desse ácido. A gente pode ter o seguinte, gente, se não tiver oxigênio, a gente vai dizer que esse ácido, ele é um hidrácido. Eu quero que semana que vem eu pergunte o que é hidrácido e a galera não sabe responder, viu? Eu vou dar um tiro na mão de cada um. E eu posso, e quando tiver oxigênio, a gente vai chamar esse cara de oxiácido. Não entendi. Exemplo de hidrácido. HCl, HBr,
HI e assim por diante, ó. Tem oxigênio nessa moléstia? Não tem. Aí, outro exemplo agora, só que de oxiácidos. Um exemplo é, sei lá, é H2, SO4, deixa eu ver, H2CO3 e assim por diante, tá vendo? Então, quando não tem oxigênio, eu chamo de hidrácido. Quando tem oxigênio, eu chamo de oxiácido. Todos captaram? Todo mundo entendeu legal? Eu vou perguntar depois, hein? Muito bem. Se liguem, porque isso aqui é muito importante para a gente futuramente, tá? Vamos precisar de todos esses conceitos aqui. Todos muito bem trabalhados. O segundo, inclusive, eu posso mandar esse slide, se vocês quiserem, tá? Se Jéssica não estiver tirando print, mas se Jéssica estiver tirando print, perfeito, ela vai mandando lá, certo? Beleza? Se ela não estiver tirando, eu depois mando para vocês, posso disponibilizar. Aí deixa eu botar aqui para a próxima, porque agora nós iremos... Isso é bem decoreba, né, Fabrício? Bem decorebinha, é bem decorebinha. Pronto, Jéssica. Então, eu mando o primeiro, pode ser? Ou você... Não, deixa eu voltar logo. Eu volto e tu tira, pode ser? Aqui, ó. Pronto, tire desse logo. Quer ficar melhor, né? Pronto, massa. Que aí vocês vão ter acesso, que é bom quando a Jéssica manda, porque a galera depois não fica naquela cara muito grande por estar copiando, né? E é muito bom depois ir reescrever, porque já serve como forma de revisão. Aí o segundo tipo, gente, a segunda classificação é quanto à volatilidade. Quanto à volatilidade. Gente, volatilidade, vocês concordam comigo que já tem esse conceito, essa sonoridade de algo que vai rápido, né? Tipo, volatilidade, algo meio que fugiu, que ele foge, ele escapa com facilidade, é algo volátil. Então é basicamente isso, tá, gente? Quanto à volatilidade. Se liguem, quanto mais volátil, menor é o ponto de ebulição. Porque vocês lembram quando a gente falou de ponto de ebulição? Gente, o ponto de ebulição de uma molécula, ela é mais alta quando as ligações entre esses átomos são mais fortes ou mais fracas? Mais fracas. Muito bem, tá vendo? Então eu tenho um ponto de ebulição menor. Aí, quanto mais fortes forem essas ligações, maiores serão os pontos de ebulição, porque aí vai ser difícil de você quebrar, de você romper aquelas ligações. A gente falou, né, sobre as principais ligações, que eram a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. Entre essas três, a mais forte, a iônica. Então, significa que os compostos iônicos possuem pontos de ebulição mais altos. Então, consequentemente, menores volatilidades. Tá? Então, vamos aqui para a gente ver, ó, quanto à volatilidade. Um ácido ele pode ser considerado volátil, certo? E ele vai ser volátil quando tiver baixo ponto de ebulição, que significa ligações químicas fracas. Claro que fracas comparadas, por exemplo, a os que não são voláteis, que a gente vai chamar de fixos, beleza? Então, os voláteis, em sua grande maioria, serão os hidrácidos. O que significa um hidrácido mesmo? Que não tem oxigênio. Muito bem. Então, ó, quando o ácido não tiver oxigênio, ele vai ser considerado um ácido volátil. Então, o que é que significa isso? Eu aquecendo bem pouquinho, ele já vai evaporar, já vai virar fumaça. Entendeu? Isso? Já eles podem ser considerados fixos. Ó, fixos são aqueles que possuem um alto ponto de ebulição, ou seja, ligações químicas fortes. Aí, os que vão ser considerados fixos são os
oxiácidos. Todo mundo entendeu isso, gente? Os voláteis, volatilidade tem a ideia de fugir, tem facilidade, ou seja, ponto de ebulição baixo, porque ele vai entrar em ebulição com facilidade, vai virar fumaça, vai virar gás, vai virar vapor, entendeu? Aí esses que são voláteis são os hidrácidos. Já os oxiácidos, eles possuem. Aí, olha só a importância da gente entender ligação química. Porque se eu tenho, por exemplo, um H2SO4 e eu tenho um HCl, eu quero que vocês me digam, olha, esse cara tem oxigênio. Qual é o segundo átomo mais eletronegativo na tabela periódica? Como Oxigênio. assim? O mais eletronegativo. O segundo mais é o oxigênio. Então, se o oxigênio ele é mais eletronegativo que o cloro, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Então, significa o quê? Que vai ser mais fácil remover elétrons ou átomos do oxigênio ou do cloro. Oxigênio. Tá vendo? Então, por isso que os oxiácidos, eles são menos voláteis, eles são fixos. Porque eles têm ligações fortes, porque alta atração. Deu para entender, gente, a importância de compreender bem ligações químicas? Então, assim, o que são oxiácidos? São ácidos que têm o oxigênio e com volatilidade fixa. Muito isso. bem, isso mesmo. É o conceito. Perfeito. É o conceito, justo. Entendi. Beleza? Perfeição total. Então, a gente já Mas viu... aí, se ele tiver, não tem como, né? Ter hidrogênio, ou ter oxigênio e ser volátil. Não. Porque se ele for volátil, ele é Ele hidrátil. automaticamente ele é hidrácido. Muito bem. Entendi. Tranquilo? Show. Aí vamos lá. Além disso, além da classificação de volatilidade, nós teremos aqui também quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, já a terceira classificação. Ó. Quanto ao número de hidrogênios, deixa eu botar hidrogênio só como H. Ionizáveis. Gente, hidrogênio ionizável, lembra? Ionização significa separação. Então, os hidrogênios ionizáveis são aqueles hidrogênios que eu consigo separar, que eu consigo liberar eles em uma determinada reação. Então, porque, gente, é esse hidrogênio que vai tornar a substância ácida. Quanto mais hidrogênio, quanto mais H+, aquela substância está liberando, significa que mais ácido está ficando no meio. Deu para entender isso? Porque tem que lembrar, gente, questão de acidez. Por que é que um ácido ele é tão perigoso para a nossa pele, por exemplo? Porque é que as paredes do nosso estômago ele é tão específica, né? Por que é que não pode, por que é que não é saudável, por exemplo, sair ácido do nosso estômago para o nosso aparelho, que está na parte de cima, para os órgãos mais superiores? Porque, gente, o ácido é aquela substância que vai liberar esse H+. E o H+, ele está com sede de elétrons. E adivinha de onde é que ele vai tomar elétrons? Do nosso corpo, pô. Então, por isso que não pode. Por isso, quando a gente vai manusear quando a gente vai manusear um ácido, a gente precisa ter tanto cuidado. Porque o ácido, ele vai liberar esse H+. Esse H+ vai estar sedento por elétrons. E ele vai tomar esses elétrons de algum lugar. E de quem vai ser? De nós, do nosso corpo, do nosso corpício. Se ligaram? Então, agora a gente vai estudar quanto aos hidrogênios ionizáveis. Nós temos aqui várias situações, mas eu vou botar apenas 4, tá? Ó, esse ácido, ele pode ter apenas um hidrogênio ionizável, aí ele vai se chamar um monoácido, quando ele só libera um. Seria o caso do HCl. Porque, vejam, o HCl ele tem quantos hidrogênios? Um Então, só. ele só vai liberar um. Se ele só libera um, ele é o quê? Mono. Muito bem. Aí daqui a pouco vocês vão entender a relação disso com a força do ácido. Quanto mais forte ele é, mais perigoso. Então ele pode ter dois
desculpa, 2 hidrogênios ionizáveis, aí ele vai se chamar de, ele vai, no caso, ser classificado de ácido. Ele pode ter 3, seria o caso, por exemplo, de H2SO4, tá vendo? Ele teria 2 hidrogênios aqui ionizáveis. Eu posso ter também 3, ele vai ser chamado de triácido. E aí, para não ficar, gente, nessa frescura, nessa viadagem de tá, né? Falo aí, tetraácido, pentaácido, a gente diz assim, que se tiver 4 ou mais, a gente vai chamar simplesmente de poliácido. De boa? Sejam sinceros. Sinceras. Mesmo, né? Pronto, tranquilo. Então, a gente viu quanto aos ionizáveis. Eu preciso, então, que vocês me ajudem a determinar esses caras aqui, ó. Pronto, H3PO4, pronto, e HBr. Esse H3PO4, qual seria a classificação dele? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis? Triácido. Muito bem, e o HBr? Monoácido. Muito bem. Beleza, gente? É isso aqui, ó. Agora, eu preciso também que vocês anotem as exceções. Porque, sim, gente, eu sei que é chato. Tinha que ter as exceções. Mas você sabe, química, eu até falei isso para vocês, né? Que o chato da química não é a química em si, mas são as exceções. Então, agora, as exceções. As exceções é que são meio chatinhas, tá? Mas as exceções, sendo chatinhas, não vai mudar muita coisa, não, porque aqui é só decorar. Por quê? Porque nós só teremos 2 exceções, que vai ser essa daqui, ó. H3PO3, e nós teremos H3PO2. Porque, vejam, tecnicamente, esse cara aqui seria o quê? Esse primeiro, H3PO3, tecnicamente. Um triácido. Só que a gente falou que são hidrogênios ionizáveis. Sabe o que é que vai ser hidrogênio ionizável, gente? Vai ser hidrogênio que está ligado a oxigênio. Ah, professor, então, nesse caso, se um hidrogênio estiver ligado a um cloro, ele não vai ser ionizável? Não. Ele não é ionizável. Sabe por que ele não vai ser ionizável? Porque para ele ser ionizável, ele precisa ser H+. E só vai ser H+, se ele estiver ligado a um oxigênio. Se ligaram nisso? Por conta do NOx, muito bem, também. Vocês estão ligados nisso? Então, vamos lá para a gente poder entender por que é que essa caceta não é triácido. Bora montar essa merda dessa estrutura dele aqui, tá? H3PO3. Deixa eu botar aqui na outra coisa, eu vou botar aqui, ó. Bem grandão, tá? Vamos lá, o fósforo. Todo mundo tá com a tabela periódica aí? Alguém tá com a tabela periódica? Pronto, pode me dizer qual é a família do fósforo? 15. 15. Então, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Não é número de ligações. É elétrons na camada de valência. Quantos? 5. 5. Então, eu vou botar 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só vou provar um. O outro lá não vou provar não, gente. Me desculpem, viu? Vou deixar aí. Só vou dizer qual é a classificação deles e vocês anotam no caderno, tá? Só vou provar isso mesmo, senão demora muito para fazer isso, ó. Então, eu tenho aqui. Vou botar... Olha só, quem é que tem prioridade na distribuição? Os oxigênios ou o hidrogênio?
Oxigênio. Oxigênio. Então, eu já vou distribuir eles, ó. 1, 2, 3. Se ligaram aqui? É isso que eu vou fazer. Aí, oxigênio faz parte de qual família? 6A. 6A, muito bem. Então, ele tem 6 eletrônicos camada de valência. Ó, vou botar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Vou botar mais pertinho assim, ó. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Vou botar isso mais pra cá assim, ó. Que fica melhor, né? Na hora de distribuir fica melhor. E esses daqui também deixar mais pertinhos, ó. Massa, muito bem. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu disse o que para vocês? Quando a gente vai distribuir, eu posso ir distribuindo assim, ó? Ou tem que ser um por vez? Um por vez, né, gente? Sempre, viu? Inclusive, anotem aí. Então, vamos supor, se eu for fazer a ligação entre esses, eu preciso esquecer esses dois. Lembra que eu escondi, eu até botava o braço quando eu estava no quadro aqui? Lembra que eu botava o braço no meio e escondia? Gente, bora esconder, não era? Pronto. Então, vamos lá. O oxigênio tem que fazer quantas ligações para atingir a regra do octeto? 2. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí já completou. Agora, vamos lá, menino aí, por favor, tá? Aí eu vou escolher esse outro oxigênio. Então, eu já esqueço esse cá. Beleza? Esqueci esse. Aí, o fósforo, ele é uma exceção. Não é isso? Ele vai fazer quantas ligações que eu disse para vocês? Já que ele é uma 5. exceção. 5. Ele até agora fez 2. Tá vendo? Aí ele vem aqui e faz isso aqui, ó. 3, 4. Não é isso? É isso, né, gente? Eu não. É, né? Muito bem. Aí agora, sabe o que é que vai acontecer, gente? Com esse cara aqui? Olha o que é que vai acontecer. Vejam. Vai ser ligado um nesse cara. Aí notem, o fósforo já fez 2, 4, 5. Mas eu ainda tenho 3 hidrogênios para distribuir. Sabe o que é que vai acontecer, minha gente? Olha. Aqui eu tenho hidrogênio embaixo. Aqui eu tenho hidrogênio e outro hidrogênio. Ai, meu Deus, cadê? Desculpa. E outro hidrogênio aqui. Ei, eu disse o que para vocês? Quem é que é mais fraca? A ligação ou seja, quem é mais fácil de quebrar? A ligação π ou a ligação sigma? A pi. Eita, na dupla não tem uma π e uma sigma. Sabe o que vai acontecer? Isso. Eu vou quebrar uma ligação, porque ela é π, e vou fazer uma ligação sigma entre, sabe quem? Hidrogênio e oxigênio. Pode isso, professor? Pode. Sabe por quê? Porque eu disse para vocês que a molécula ela se sente mais segura com várias ligações simples ou com várias ligações duplas ou triplas, por exemplo. Várias simples. Então, por questão de resistência, de naturalidade, ela vai quebrar aqui para fazer uma simples. Aí, olha, esse hidrogênio também tem outro. Eu espero que, pelo amor de Deus, que todos vocês estejam entendendo, viu? Quando eles falando em vão, por favor. Aí ele liga nesse daqui. Vem cá, o fósforo não sobrou esse... Eita, desculpa, gente. O fósforo não sobrou esse elétron de cá, ó. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ligar aqui, ó. Por quê? Porque ele só vai ficar com uma ligação π. Então, ele só vai ficar vulnerável em um lugar. Aí, vem cá. Quantos hidrogênios dos 3 ficaram ligados em oxigênios? Só 2. Só 2. Então, esse cara aqui, ele é um triácido? Não, um Ele é o quê? diácido. Muito bem. Bora Nossa. colocar aqui atrás? Meu Deus, que história. É uma história isso.
Agora me diz aí, se a galera que não entendeu a estrutura, a fórmula estrutural, tem como provar isso ou tem que acreditar na fé? Acreditar na fé. Ei, mas isso explica as ligações, inclusive aquelas geometrias bem doidonas, sem ser as normais. Porque eu tinha muita dificuldade de entender como que se dava essas ligações. Na minha cabeça eram dativas, mas aí, ó, eu tinha me esquecido disso, que quebra a pi para formar a sigma. Ainda mais Para poder o formar a sigma composto, com outro átomo, e não com o mesmo. porque tem que lembrar, né, Gil, o que esses compostos, o que essas substâncias querem é ficar estáveis. Aí a gente aprende que a pi, ela não é estável, porque ela é muito fácil de ser atacada, porque ela é fraquinha. Aí ele diz, opa, peraí, eu tenho hidrogênio sobrando. Eu vou fazer pi para quê, se eu tenho hidrogênio sobrando? Não, eu não vou fazer. A, realmente, o primeiro não dá para a gente quebrar, porque a primeira ligação, ela vai ter que ser feita com o primeiro átomo e acabou. Então, por isso que eu não mexi nessa, tá vendo? Porque ela foi a primeira. Lembra que a primeira cava e segura. Então, é como se essa ligação do oxigênio segurasse esse fósforo no lugar. Então, não posso mexer mais nele, porque se eu mexer, é como se o fósforo fosse fugir para buscar elétrons. Então, nessa lógica, o H3PO2 vai ser monoácido? É mesmo. É a mesma lógica. É. Eita, filha da menino. Eita, alquimista. Olha, queima a bruxa, velho. Menino, queima essa bruxa, viu? A bicha. Menina, essa Giovana tá uma bruxa mesmo, essa feitosa, viu, velho? O bicho tá uma bruxa da porra. Efetivamente foi. Cacete, menino. Ah, se for nessa lógica, um abrindo, outro segurando, só precisava de mais um para segurar. Isso mesmo. Que Como assim? elogio é esse, hein? Na química é assim. Quando a pessoa Foi muitas um vezes chama de elogio. bruxa. Não foi ela Tá que disse vendo que aqui era aí? uma seita? Eu encarei o outro que você tava explicando como uma história. Uma fofoca, mesmo assim. Um segurou e aí o outro foi. No instante eu entendi a segunda. É só Ela encarar disse como história. perfeito, velho. Mas ela falou uma vez, Lisa, que aqui, viu, Amanda? Uma vez ela falou, viu, Jéssica, que aqui era uma seita. Então, se é seita, pra mim, o elogio pra ela tem que ser chamar ela de bruxa. Não é não? Isso aqui é uma seita, pô. Fala de bruxa. Tá ligado? Pra mim, ela é uma bruxa, pô. E é isso Eu aqui. falei que é uma seita porque você entra e você sai. Tipo assim, eu não gosto de química, eu não gosto de química. Desde a primeira aula. Quer dizer, na primeira aula eu falei isso, né? Aí, pronto, depois já tive mudança de pensamento, de comportamento, de tudo. Aí é uma seita, aí você segue assim, e ele é o líder. Ele É muda o verdade. pensamento, faz uma lavagem cerebral nas pessoas, ensina novos dogmas, entendeu? É uma É seita verdade. mesmo. É. E agora ela já se tornou bruxa. Ó, ela já olhou o negócio e já. Sou a vice-líder da seita. Ei, também, Biel, eu também lembrei. Ei, que legal, velho. Peraí, Jéssica, como assim o HBR? Não tinha entendido, desculpa. Alguém entendeu o que já se tinha falado ali? Eu acho que ela quis entender. Ah, não, porque assim, olha, veja, tá vendo essa classificação quanto ao hidrogênio ionizável? Ela vai valer essa ideia, que é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, quando você tiver um oxiácido. Quando você tiver um hidrácido, não vai ter regra, não. Todos os que estão lá vão ser ionizáveis. Deu para entender? Então, se você tivesse assim, um H2S, esse H2S seria o quê? Em termos de Hidrácido. ionização. Muito bem, tá vendo? Seria um hidrácido. E em termos de hidrogênios ionizáveis? Diácido.
Muito bem, tá vendo? Porque como ele é... Eita, yes. Como ele é um hidrato, aí só conta o número de hidrogênios. Essa regra aqui só vai valer para oxiácidos, viu? Somente. Ah, desculpa, não tinha deixado claro mesmo, não foi? Perdoe. Pode passar, né? Passar. Porque agora a gente vai estudar a força desse cara. Beleza? É desse jeito, velho. Agora vamos ver a força, tá? Desse cara. Rapidinho, que daqui a pouco eu tenho que liberar vocês, que já vai dar a hora, ó. Faltam 5 minutinhos só para nossa aula encerrar. Pronto, vamos para a força, tá? Ó, força 6, né? Verdade. Força. Gente, quero que... É, né, Jéssica? Ainda tá faltando ainda. Força, vamos lá, gente. A força do ácido é a capacidade dele, capacidade do ácido liberar H+. Se ligou? Então, veja, quanto mais H+, ele libera, como eu falei para vocês, mais forte ele é. Aí, vejam, existe um negócio que a gente chama de... Acho que é coeficiente. Diga aí, Amandinha. Fabrício, então se ele tiver mais H+, mais forte ele é? Mais forte ele é. Ok. Então, tipo, porque às vezes a questão pergunta só isso, aí a gente tem que olhar o número de H+, para acertar. Isso, Não, justamente. tá bem. Beleza? Aí, vamos lá. Existe um negócio chamado de índice, olha só, de índice de ionização. Mas aqui é mais para provas extremamente assim, complexas, muito bem lá, tipo um SpaceX da vida. Ele vai te dizer isso aqui, ó, que o alfa, que vai ser justamente esse coeficiente de partículas ionizadas, vai ser o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Isso multiplicado por 100, porque esse valor vai ser dado em porcentagem. Professor, por favor, não diz isso que eu vou ter que fazer esse diabo desse cálculo. Não, para o Enem, não. Graças a Deus. Aí, velho, isso faz muito sentido, porque quanto mais H+, mais ligação de hidrogênio podem ser feitas entre as moléculas. Olha vocês agora experimentando o entendimento da química. Eu também, às vezes, tinha esses insights. Aí eu ficava tipo, oh my gosh, eu tô entendendo a parada todinha. Realmente a gente tá entendendo. Por isso que química é melhor do que biologia. Desculpa, gente, não tem como, velho. Sabe? Olha, a biologia só é melhor que a química até enquanto você não estuda química da forma correta. Quando você começa a estudar química da forma correta, meu amor, é outra parada. E eu vou dizer para vocês, é mais fácil aumentar tanto o número de acertos, quanto a parte do próprio TRI, melhorando em química do que em biologia. Olha, Biel, tem química na faculdade de médio, prof. Tem um pouco, Mil, que eu achei que fosse ter mais. Sendo bem sério contigo, sabe? Olha, depende, se for falando de plantas, bio perde para química. Jéssica, eu acho que em quase tudo a biologia vai, em termos de facilidade, de compreensão. Porque a biologia é muito decoreba, velho. Tem muita coisinha que você precisa decorar. Aí isso eu acho chato, sabe? Inclusive, gente, depois eu quero montar alguns aulões, mas tem que ser aos sábados, tá? Aos sábados à tarde, de biologia. Né? Umas aulas de biologia assim, mais a parte de... mas a parte de citologia, biologia solar molecular, sabe? Para ministrar para vocês. Por Beleza? favor, faça isso. Eu Eu quero para poder. agradeço. Por Porque tanto eu uso favor, para revisar, quanto para. principalmente para quando chegar em sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestório,
Pelo amor de Deus, eu te imploro, faça isso. Fabrício, acho que também a parte de respiração você explicaria bem, porque tem a questão das trocas, né? Isso. Poxa, pois pode deixar, gente. Eu vou fazer. E aí vocês, quem quiser dar uma participada, participa, entendeu? E se eu for fazer, eu vou fazer sem custo nenhum para vocês, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? Quem é do curso vai ter disponível tudo, lista, tal, entendeu? Beleza? Não se preocupem, não. Mas vamos lá, para a gente voltar. Aí, olha, a gente diz assim, ó, se esse índice ele for maior que 50%, aí a gente diz que esse ácido ele é forte, certo? Se o índice ele tiver entre 5 e 50%, a gente diz que o ácido é moderado. Isso aqui é... Isso não é, Gil, tá vendo? É o que eu quero. Eu quero, Gil, porque eu estou começando a me interessar muito pela área de biologia. E eu estou sentindo que eu estou precisando mesmo me esforçar para estudar mais, sabe? E eu sinto que eu estudo muito mais quando... voltou agora, Bia. Eu sinto que eu aprendo muito mais quando eu ensino. Então, eu quero, para poder eu começar a aprender a ter domínio, sabe? Muito mais domínio na parte de biologia. Quero não, é um desafio. Então, vejam, entre 5 e 50 moderado, tá, gente? Já se esse cara for menor que 5%, aí ele vai ser considerado um ácido fraco. Contudo, todavia, entretanto, para o Enem, isso aqui não vale não, viu? Eu vou ser bem sincero com vocês. Não vale muito. Isso aqui eu estou passando mais pela questão de ser... Como é que se diz, meu Deus? De ser... Poxa, regra, entendeu? Ah, tipo, a gente precisa... Então, eu vou passar, não tem como correr. Verdade, uma troca justa. E vocês me ensinam também, né? Porque quando eu estou aqui, eu aprendo muito mais do que quando eu estou sozinho. Isso é muito bom. A dúvida de vocês pode ser a minha dúvida. E aí, gente, tem que lembrar, vou ensinar biologia em alto nível, tá? Em alto nível. Então, vai ser para provas extremamente difíceis. Beleza? Preparar a galera mesmo para graduação futuramente. Para pegar uma questão e não errar uma questão dos conteúdos que eu vou trabalhar com vocês. Agora, gente, vamos lá. Isso aqui para o Enem, não é muito importante, não. Sabe o que é importante? Identificar quais são os hidrácidos do tipo forte. Prof, eu vou ter que decorar, Aí, ó. Os hidrácidos que são considerados fortes são HCl, HBr e HI. Se eu decorei, vocês conseguem também, porque eu tenho a memória da Dory, da Dory, do Procurando Nemo, real. Então, se eu decorei, vocês decoram também. Sabe aquela parte do filme que ela encontra, que ela fala com o pai do Nemo, e ele diz que ele está procurando o filho dele. Aí ela fala, tá procurando, como é o nome dele? Aí ele fala, Nemo. Aí ela, Nero. Aí Nemo, muito legal, que nome bonito. Aí o cara sai, mano, não dá 2 minutos, Nemo passa perto dela. Aí ele fala que tá perdido. Ela, você tá perdido? Tô. Aí, como é seu nome? Ele, Nemo, ela, Nero. Aí, não, Nemo, nossa, que nome legal. E ela nem lembra que falou com o cara agora, tá? Eu sou mais ou menos assim. Sempre, sempre, Gabriel, sempre vão ter H. Porque lembra, a ideia de ser ácido é liberar H+. Então, precisa ter, viu? Sempre. Sempre precisa ter o H+. Beleza? Então, forte é esse. Moderado, gente, ó. O moderado. A gente só vai ter o HF e fraco vai ser o resto. Ui. Tá vendo, gente? Então, nós só teremos três hidrácidos fortes, um moderado e o resto fraco. Diga aí, Gil.
O HF, ele só é moderado por conta da eletronegatividade do F, né? Porque a ideia, Gil, é que vai ser forte o ácido que vai o quê, ó? Liberar. Tu acha que o flu vai abrir mão com facilidade desse hidrogênio? Repete a pergunta. Ó, porque vai ser forte aquele ácido que vai liberar muito H+, correto? Então ele vai soltar o hidrogênio. Isso. Tu acha que o flu vai soltar esse hidrogênio com facilidade? Não, justamente Por porque isso que ele é ele é mais moderado. eletronegativo. Muito bem. Aí tu já entendeu legal. Parado. Tá vendo? Enquanto todo o resto solta com muito mais facilidade. E olha como nossa biologia é linda. Gente, eu estou estudando e a cada dia que eu estudo mais biologia, eu estou tendo certeza de que as coisas não foram feitas por acaso, que não se trata apenas de evolução. Se trata de alguém mesmo, de um artista que fez nosso corpo. Porque vejam, nosso corpo escolheu HCl, que é um dos ácidos fortes. Além de ser um ácido forte, ele é muito perigoso, mas ele naturalmente não vaza do nosso corpo. E nosso estômago, ele foi feito de uma forma para suportar o HCl, mas ao mesmo tempo ele produz bicarbonato de sódio para neutralizar. Para mim é perfeito, cara. Desculpa. Quem disser que não é, nossa, não sei não, viu? Mas enfim. Gente, agora para oxiácido, eu liberar vocês, tá? Depois dessa que eu já libero, já passou 5 minutos, meu Deus do céu. Vou atrasar a vida de vocês. Mil perdões, gente. Agora, oxiácidos. Gente, vamos ter que fazer uma diferença aqui entre duas coisas, tá? Então, a diferença vai ser a seguinte, vejam. A força vai ser sempre calculada vocês pegando o oxigênio, a quantidade de oxigênio que vocês têm no ácido, e tirando, subtraindo do número de hidrogênios ionizáveis. Se ligaram nisso? Pega o número de oxigênios e tira o número de hidrogênios ionizáveis, que a gente já aprendeu a fazer. Aí, vamos lá. Ele vai ser forte quando essa diferença der 3. Ele vai ser moderado quando essa diferença der 2. E ele vai ser fraco quando essa diferença der 1. Beleza? Então, a gente tem isso, ó. Vamos supor, eu botar aqui, ó, H2SO4, beleza? Eita, inclusive, gente, desculpa, moderado ele é 1 e fraco ele é quando dá 0. Forte ele é quando é 3 e 2, tá, gente? 3 e 2, moderado é 1, fraco é 0, desculpa. Confundi, tá? Se eu fizesse aqui, gente, o H2SO4, bora analisar quanto era que dava. Quantos oxigênios tem na molécula? 4. 4. Ele faz parte de alguma das exceções de hidrogênios ionizáveis? Não. Então, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Então, esse H2SO4 vai ser considerado o quê? Forte. Muito bem. Aí entra na parte de química ambiental e também na parte de poluição atmosférica, de geografia e de biologia. Quando nós temos a queima de combustíveis fósseis, nós teremos a liberação na nossa atmosfera de CO2 e também de SO3 e também de SO2, que são os compostos de enxofre. Não é isso, gente? Vocês lembram disso, eu tenho certeza, né? Aí eu quero que vocês me digam mais ainda. Quando esse SO3 chega lá na atmosfera e ele atinge uma nuvem, a nuvem ela é composta majoratoriamente de quê? Qual é a composição? Água.
Então, quando a gente somar, vai ficar o quê? Quando a gente juntar, ficam 2 hidrogênios, um S e quantos oxigênios? 4. Eita, então se transformou em ácido sulfúrico. Aí, por isso, quanto mais combustíveis fósseis forem queimados e liberados na atmosfera, mais ácida fica a nossa chuva. Aí gera os problemas de chuva ácida. Estão vendo quando tudo está se interligando? E aí a gente diz, por que que é tão perigoso? Porque a gente tem que esse H2SO4, que é feito de enxofre, que é o S, vai ser considerado um ácido forte. Por isso que ele é tão perigoso. Beleza? Gente, por hoje vocês estão liberados, tá? Liberados, beijo enorme. Vou liberar a listinha para vocês fazerem. Qualquer dúvida, falem comigo. Não se agoneiem com a outra lista. Foquem nessa lista de agora, porque essa sim é importante, viu? As outras não, mas essas aqui são muito importantes. Beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau, viu?